Meu nome é Daniela. Eu tenho 42 anos. E durante muito tempo, eu achei que o meu avô era só um homem antigo, rígido e difícil de agradar. Ele era daqueles que dobravam a toalha da mesa com precisão, guardavam nota fiscal em envelope de padaria e sabiam exatamente quanto dinheiro tinha saído da conta no mês, mesmo sem aplicativo, sem internet e sem pedir ajuda para ninguém. Meu avô Augusto tem 78 anos. Mora na mesma casa há mais de 50 e sempre foi o centro silencioso da família. Não era o mais carinhoso, nem o mais querido, mas era o que organizava tudo. Quem emprestava dinheiro, quem pagava enterro, quem ajudava neto em aperto, quem decidia a palavra final em almoço de domingo. Minha mãe, Lúcia, filha mais velha dele, cresceu debaixo dessa autoridade. E eu cresci vendo nela uma obediência cansada, que nunca combinou com a mulher forte que ela era em qualquer outro ambiente. Em casa, minha mãe enfrentava chefe, cobrava pedreiro, resolvia problema de banco, falava alto quando precisava. Na frente do meu avô, ela encolhia 2 tons de voz. Quando eu era criança, achava que era respeito. Depois passei a achar que era medo. Mais tarde, entendi que talvez fosse dívida emocional. Minha avó morreu há 6 anos. E desde então meu avô ficou mais áspero e também mais dependente. Não do tipo que pede abraço, mas do tipo que precisa que alguém acompanhe consulta, organize remédio, resolva senha de banco, confira papel de imposto e leia letra pequena de contrato. Minha mãe fez isso por muito tempo. Depois que a coluna dela piorou, esse papel caiu no meu colo. E foi assim, tentando ajudar o velho que sempre controlou a vida de todo mundo, que eu encontrei a prova de que boa parte da nossa história tinha sido sustentada por um silêncio comprado a prazo. O começo foi banal. Um armário alto, uma pilha de livros de missa, um pano de prato guardando poeira e uma caderneta de poupança antiga com a capa gasta. Eu só estava procurando um comprovante de pagamento do convênio quando o bilhete datilografado caiu de dentro de um livro. Nos 2 últimos anos, eu virei a pessoa prática da família quando o assunto era meu avô. Não porque eu fosse a mais velha, nem a mais paciente, mas porque eu era a que morava mais perto e a que ainda conseguia entrar na casa dele sem sair arrasada com o jeito autoritário que ele falava até quando precisava de favor. Era eu que levava ao banco, atualizava a senha, buscava remédio, separava papel para contador, conferia valores do plano de saúde e escutava reclamação sobre o preço de tudo. Minha mãe dizia que eu tinha mais tato que ela. Eu achava que ela só estava cansada demais para continuar sendo filha e cuidadora ao mesmo tempo. Tem papéis de família que uma geração empurra para outra sem perceber. E eu aceitei esse, em parte por amor à minha mãe, em parte por essa ideia meio brasileira de que neta tem jeito com idoso difícil. Meu avô, do jeito dele, passou a confiar em mim para coisas pequenas e importantes. Me dava a chave do armário da sala, pedia para eu conferir extrato, mandava eu guardar comprovante no lugar certo. Repetia que documento não se mistura. Foi nessa rotina que eu comecei a notar um detalhe estranho. Havia depósitos antigos, anotados à mão em papéis avulsos, sempre ligados a datas próximas do mesmo dia do mês. No começo, achei que fosse coisa de aposentadoria complementar ou pagamento antigo de algum consórcio, mas o nome abreviado anotado ao lado dos valores não era de ninguém da família. Também não era nome de conta de luz, água, plano ou banco. Era um nome de pessoa. Perguntei uma vez de forma casual. Meu avô respondeu seco. Isso é coisa antiga. Quando um homem que vive de controlar cada detalhe chama alguma coisa de coisa antiga, geralmente é porque aquele detalhe ainda dói mais do que ele admite. Minha mãe, quando ouviu o nome, fingiu não ouvir. Essa reação me chamou mais atenção do que qualquer resposta. Era como se os dois conhecessem aquele território, mas tivessem assinado um armistício silencioso décadas antes. Mesmo assim, continuei ajudando, entrando na casa, abrindo armário, guardando papel. Até o dia em que o bilhete caiu do livro de missa e a caderneta apareceu logo atrás, como se os dois estivessem cansados de serem escondidos juntos. Se você já virou o apoio da família e acabou encontrando no meio dos papéis dos outros uma verdade que ninguém teve coragem de te contar, continua comigo.
porque foi nesse dia que eu entendi por que minha mãe sempre falava com meu avô como se devesse alguma coisa que nunca tinha pedido. O livro era daqueles de capa vinho, com as bordas douradas já gastas, cheio de santinho antigo, marcador de fita e páginas onduladas pelo tempo. Quando puxei o bilhete datilografado, senti primeiro curiosidade, não medo, mas bastou ler as primeiras linhas para o corpo inteiro ficar alerta. O texto era curto, sem assinatura no final, mas a linguagem era dele, seca, exata, quase comercial. Dizia que os depósitos deveriam continuar, até que se complete o que ficou faltando, e citava o primeiro nome de uma mulher que eu nunca tinha ouvido em casa. Junto do bilhete estava a caderneta antiga, com várias movimentações feitas ao longo de muitos anos, sempre com depósitos pequenos e regulares. Na parte interna, em letra dele, havia um sobrenome completo, e foi o sobrenome que me desmontou. Era o da família do meu avô, mas não o nosso ramo oficial. Sentei no sofá da sala com os dois objetos no colo e senti uma sensação muito conhecida, ainda que eu só tenha dado nome a ela depois. A sensação de estar encostando numa verdade que explica humilhações antigas demais. Minha mãe sempre tinha sido a filha que ajudava mais e recebia menos reconhecimento. A tia mais nova, Célia, era a protegida. Meu avô ajudava o filho dela com curso, carro, entrada de apartamento. Minha mãe recebia conselho, cobrança e a eterna frase, "Você aguenta". Na hora comecei a pensar se aquele dinheiro escondido, por menor que fosse, não era parte de uma compensação antiga que drenou da nossa casa mais do que alguém queria admitir. Mas não era só dinheiro, era a lógica moral por trás dele. Peguei o celular, fotografei a caderneta, o bilhete e as páginas com as movimentações. Depois, sem saber exatamente por quê, fui até a cozinha e perguntei à minha mãe se ela conhecia o nome que estava ali. Ela demorou 2 segundos antes de me responder. 2 segundos que disseram mais do que a resposta em si. Ela falou baixo. Eu sabia que um dia isso ia aparecer. Naquele momento eu senti raiva dela e pena ao mesmo tempo, porque percebi que minha mãe carregava havia décadas um segredo que não era dela, mas tinha organizado a vida dela inteira. Segundo ela, antes de casar com a minha avó, meu avô tinha tido uma filha com outra mulher. A história foi abafada pelos adultos da época, tratada como vergonha, resolvida com dinheiro e distância. Os depósitos eram para essa mulher, depois para alguém ligado a ela. O bilhete era o jeito torto do meu avô continuar pagando uma culpa que ele nunca teve coragem de assumir em voz alta. E minha mãe sabia de parte disso desde jovem. Sabia o suficiente para entender por que o pai era mais duro com ela, mais econômico com a própria casa, mais controlador com qualquer pedido. Ou seja, ela cresceu sendo exigida em nome de uma história que nem tinha começado com ela. Eu perguntei por que ela nunca me contou. Ela respondeu com uma honestidade que me cortou. Porque eu passei a vida inteira achando que, se eu não mexesse nisso, pelo menos eu ainda teria um pai. No dia seguinte, levei meu avô ao banco porque ele precisava atualizar dados da conta. No caminho, ele reclamou do trânsito, da aposentadoria, do preço do remédio e da dor no joelho. Eu dirigi em silêncio, com a caderneta dentro da bolsa e a sensação de que eu estava levando um segredo vivo para o lugar onde ele tinha sido alimentado por anos. No banco, enquanto ele assinava papéis devagar, aproveitei uma abertura e pedi informações sobre a conta vinculada à antiga poupança e o histórico básico das movimentações possíveis de confirmar. Não consegui tudo, nem poderia, mas consegui o suficiente para entender que os depósitos tinham atravessado décadas, com mudanças de titularidade e continuidade. Aquilo bastava. Não era uma fantasia da minha mãe. Não era paranoia minha. Era rotina financeira escondida. Na saída dentro do carro, eu fiz o que passei a noite inteira ensaiando. Mostrei o bilhete. Meu avô olhou primeiro para o papel, depois para mim, e ficou em silêncio por tanto tempo que até o ruído da seta do carro pareceu indecente. Eu perguntei quem ele tinha tentado apagar. Ele respondeu com uma frase quase sussurrada. Eu tentei apagar a desgraça. A pessoa continuou existindo. Foi uma frase terrível, sincera e terrível. Eu continuei.
Perguntei se minha mãe sabia. Ele disse que sabia o bastante. Perguntei por que ela pagou tanto por uma culpa que não era dela. Ele baixou os olhos. Ali, pela primeira vez na vida, meu avô pareceu pequeno. Não frágil, pequeno. Foi então que ele me pediu uma coisa que eu não esperava. Disse que queria ir ao cartório. Naquele dia, naquela hora, no cartório, com voz cansada e uma rigidez que já parecia mais hábito do que força, ele pediu orientação para formalizar correção patrimonial simples, ligada a um reconhecimento indireto que ele nunca teve coragem de tratar antes. Não era milagre, não era redenção limpa. Era um homem velho tentando arrumar no fim aquilo que passou a vida inteira administrando com silêncio e dinheiro. Enquanto esperávamos, ele me disse sem me olhar: sua mãe me obedecia porque achava que eu ia desmoronar se alguém dissesse tudo em voz alta. Essa frase me destruiu mais do que o segredo em si, porque mostrou que a autoridade dele, dentro da nossa família, também tinha sido sustentada pelo medo dos outros de desmontar um homem que já devia ter sido confrontado há muito tempo. Se você já descobriu que uma família inteira se organizou durante anos para proteger o ego ou a reputação de uma pessoa só, continua comigo, porque o mais difícil não foi saber a verdade. Foi decidir o que fazer com ela quando ela caiu no meu colo, com o meu avô ainda vivo na minha frente. No cartório, uma advogada conhecida da família nos orientou sobre o que era possível fazer sem transformar tudo numa guerra pública inútil. Havia limite jurídico, havia prazo perdido, havia coisa que já não se desfazia por completo. Mas também havia como registrar uma reparação patrimonial parcial e deixar menos injusta a ponta visível daquela história. Meu avô queria, eu percebi, duas coisas ao mesmo tempo: aliviar a própria consciência e manter a reputação minimamente de pé. Eu podia expor tudo. Podia contar a família inteira, jogar a verdade na mesa do almoço de domingo e assistir às peças velhas da nossa história se quebrarem de uma vez. Parte de mim quis isso. Minha mãe merecia, no mínimo, o direito de parar de proteger sozinha esse silêncio. Mas a minha decisão moral foi outra. Eu chamei minha mãe para participar do que seria feito. Deixei claro que ela não carregaria mais aquilo sozinha e apoiei a formalização da correção necessária, mas não transformei a história em espetáculo. Não por bondade excessiva com meu avô, e sim porque eu não queria que a única reparação possível virasse entretenimento de parentes que nunca pagaram o preço emocional do segredo. Quando minha mãe entrou no cartório e viu o pai assinar com a mão tremendo, eu percebi uma coisa muito triste. Ela não estava assistindo à queda de um tirano. Estava assistindo o envelhecimento real do homem que passou a vida inteira ocupando espaço demais dentro dela. Ela chorou quieto. Ele também. Eu fiquei entre os dois com a sensação de que, às vezes, o trabalho mais cansativo da família é segurar uma verdade sem deixar que ela vire arma na mão errada. Saímos do cartório sem abraço, sem reconciliação bonita e sem aquela falsa sensação de que agora estava tudo resolvido. O que existia era reparo com custo, verdade com atraso. E uma mãe minha finalmente autorizada a parar de sustentar o pai pelo silêncio. Nos meses seguintes, o assunto não morreu, mas também não explodiu como poderia. Alguns ajustes foram feitos, uma parte financeira foi encaminhada do jeito possível, e minha mãe mudou de postura com o meu avô de um jeito que eu nunca tinha visto. Ela não ficou cruel, ficou livre. Parou de pedir desculpa por discordar, parou de correr sempre que ele chamava, parou de responder com medo infantil a um homem que já não tinha o mesmo poder que ela carregou na cabeça por décadas. Meu avô também mudou, mas de um jeito menos bonito. Ficou mais silencioso, mais cansado, às vezes até mais gentil, só que com aquela tristeza de quem percebe tarde demais que a autoridade não é o mesmo que respeito verdadeiro. A reviravolta emocional final veio algumas semanas depois, quando arrumávamos o armário da sala e encontrei outro marcador dentro do mesmo livro de missa. Era uma anotação manuscrita da minha avó, pequena, apertada, quase escondida na margem de uma oração. Ela tinha escrito que ele tenha coragem antes de morrer. Eu fiquei parada olhando aquela frase por muito tempo
porque de repente entendi que minha avó sabia, minha mãe sabia, meu avô sabia, e talvez a casa inteira, de um jeito ou de outro, tivesse sido montada ao redor dessa falta de coragem masculina tratada como centro do mundo. A diferença é que, no fim, quem carregou o peso cotidiano foram as mulheres. Minha avó com o silêncio, minha mãe com a obediência, a outra mulher com a distância, e a filha dela, ou quem veio depois, com migalhas em forma de depósito. Quando penso nessa história hoje, eu não vejo só um segredo. Eu vejo uma conta moral parcelada por décadas e paga com a vida emocional de gente que nunca assinou nada. Meu avô não virou santo porque tentou corrigir no fim, nem monstro absoluto porque errou no começo. Virou o que muitos homens da idade dele foram: alguém educado para esconder, protegido por mulheres que aprenderam cedo demais a administrar as consequências. E eu, que entrei nessa história só para organizar papel de banco e remédio de idoso, saí dela com uma herança que não cabe em conta nenhuma. A certeza de que, às vezes, a verdade mais cara da família não é a que destrói tudo, e sim a que mostra há quanto tempo tudo já estava torto. Se essa história mexeu com você, comenta com sinceridade. Em que momento da sua vida você percebeu que estava pagando emocionalmente por um segredo ou erro que nem tinha começado com você? E, se acompanha relatos assim, se inscreve para continuar comigo nas próximas histórias.